Então, eu costumo dizer, né, que a parábola ela está feliz quando o A é positivo e a parábola está triste quando o A ele for negativo, certo? Isso aqui a gente viu na aula passada, na aula de segunda-feira, certo? Bom, e a parábola, ela tem alguns pontos que são importantes. Quais são os pontos importantes de uma parábola? Primeiramente, as raízes. A gente vai precisar disso aqui para estudar as inequações. Então, as raízes, o que são as raízes? É onde a parábola intercepta, corta o eixo x. Tá? Nesses dois pontinhos aqui, onde o y vale 0. Então, esses pontinhos são as minhas raízes. Outro ponto importante da parábola é o pontinho onde ela corta o eixo y. Então, aqui é quando o x vale 0. Então, aqui, nas raízes, é quando o y vale 0. Aqui é quando o x vale 0. E a gente viu também na aula passada que ela vai cortar o eixo y sempre no pontinho C. Então, esse pontinho aqui, ó, ele vai ser sempre o C. Por quê? É exatamente quando o x é 0, né? Porque quando o x for 0, ó, esse termo vai anular, esse termo vai anular e vai sobrar o C, que vai ser justamente esse pontinho aqui, onde a parábola vai cortar o eixo Y. E um outro ponto muito importante também é o vértice da parábola. E aí, dependendo da concavidade, a gente vai ter o vértice máximo ou um vértice mínimo. Quando é que a gente tem o vértice mínimo? Quando a parábola está sorrindo, tá vendo? Então, o vértice ele vai ser mínimo. Quando a parábola está triste, né? Fazendo aqui como se fosse uma boquinha triste, ou seja, quando o meu A for negativo, aí ela vai atingir um valor máximo, um vértice máximo. E todo vértice, ele tem as suas coordenadas. Então, que a gente chama de x do vértice, tá? E y do vértice. Tá? X do vértice e y do vértice. São as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice, elas têm uma formulinha. Importante vocês conhecerem essas formulinhas, só que eu também comentei na aula passada. Então, aqui, eu tenho um vértice mínimo, aqui eu vou ter um vértice máximo. Muitos probleminhas, eles, principalmente aí de Enem, quando ele vai te dar alguma situação em que você tenha uma equação, uma função do segundo grau, geralmente, pessoal, ele te pergunta sobre o vértice máximo. Então, por exemplo, qual é o lucro máximo que uma empresa teve vendendo uma certa quantidade de peças? Então, o eixo Y, ele pode representar o lucro máximo de uma empresa, ele pode representar a altura máxima que, quando você chuta uma bola, um objeto, ele faz este movimento, né? Então, o eixo Y pode ser a altura máxima que o objeto atinge, tá? Tudo bem? Vamos ver uma situação daqui a pouquinho que envolve a questão do lucro. Então, quem que são as coordenadas do vértice? Qual que é a formulinha que eu mostrei na aula passada também? Então, aqui você tem o x do vértice, aqui você tem o y do vértice. Agora aqui, ó, você tem o x do vértice e aqui você tem o y do vértice. Eu comentei também na aula passada que o x do vértice está sempre no meio das raízes. Ó, o x do vértice está sempre no meio das raízes, tá? Por quê? Porque a minha parábola tem uma simetria. E aí, a formulinha do x do vértice vai ser calculada da seguinte forma. Menos b dividido por 2a. Tá? Esse a e esse b aqui são os coeficientes da função. Tá? E o y do vértice vai ser dado por menos delta sobre 4a. Esse delta aqui é o mesmo do Bhaskara, quando você vai calcular Bhaskara. Certo? Joia?
Isso a gente viu na aula passada. Bom, agora vamos para os exercícios da página 46. Então, peguem aí na apostila de vocês. A gente já fez o exercício número 1. Eu vou fazer agora o exercício número 2. É um exercício que ele envolve essa questão do lucro. Tá? Bom, então, pessoal, você leu o probleminha, você viu que vai ser uma função do segundo grau e ele te pergunta algo do tipo, qual que é o lucro máximo? Tá? Qual que é a área máxima? Qual que é a altura máxima? Você vai trabalhar com o vértice, com as coordenadas do vértice da parábola. Então, vamos ler o probleminha. Todos comigo? Posso ler? Todos com a apostila? Dá um joinha aí, pessoal. Ok, então vamos lá. Exercício 2. Uma fábrica tem 2.000 unidades de certo produto em estoque e pode confeccionar mais 100 unidades deste produto por dia. A fábrica recebeu uma encomenda de tantas unidades do produto quantas possa confeccionar para ser entregue em qualquer data a partir de hoje. Se o produto for entregue hoje, o lucro da fábrica será de R$ 6,00 por unidade vendida. Então, ele está te dando uma informação aqui. Ele está falando como é que você calcula o lucro. Você vai pegar o preço de cada unidade. Você vai pegar o preço de cada unidade e multiplicar pela quantidade produzida naquele dia. Tá? É assim que você vai calcular o lucro. Pegar o preço de cada unidade e multiplicar pela quantidade produzida naquele dia. Porém, ele fala o seguinte: para cada dia que se passe a partir de hoje, o lucro irá diminuir 20 centavos por unidade vendida. Então, o preço de cada unidade vai depender da quantidade de dias, porque ele vai diminuir sempre 20 centavos. A cada dia que se passa, o preço de cada unidade vai diminuir 20 centavos. Portanto, a cada dia que passa, o lucro ele vai mudando. Tá? E aí ele fala no começo, lá do enunciado, que a quantidade de peças vai ser vendida. Ele pode a cada dia produzir 100 unidades a mais de peça. Então, a gente tem duas situações a considerar aí. Tá? Após T dias, o preço da unidade, o preço de cada unidade, né? Será. Como é que você calcula o preço de cada unidade? Se a entrega fosse feita no dia de hoje, né, começando do zero, o preço de cada unidade seria de R$ 6,00, certo? Seria de R$ 6,00. Mas ele fala anunciado que a cada dia que passa, o preço da unidade vai cair 20 centavos por unidade produzida, né? Então, eu vou chamar o tempo aqui, eu vou usar a letrinha T, tá bom? Então, se fosse hoje, seria R$ 6,00. Se a entrega fosse feita hoje. Então, cada peça ia custar R$ 6,00. Porém, se passar T dias, ele vai diminuir 20 centavos por dia. Então, se passar 2 dias, 20 centavos vezes 2. Se passar 3 dias, 20 centavos vezes 3, assim por diante. Então, começamos com R$ 6,00. Se passar T dias, então a gente vai tirar 20 centavos de cada dia que passar. Certo? Então, no terceiro dia, por exemplo, um exemplo, tá? No terceiro dia, cada peça vai custar 6 menos 0,2
vezes 3. Certo? Porque a cada dia se perdeu 20 centavos. Muito bem. Agora, quantas peças que foi produzida nesse tempo? Quantas peças que foi produzidas de passado aí T dias? Bom, a fábrica ela já tem um estoque pronto. Esse estoque é de 2.000 peças. Então, se ela fosse entregar hoje, ela entregaria as 2.000 peças, não é? Se ela fosse entregar hoje. Mas, a cada dia que passa, ela consegue produzir 100 peças. Ou seja, eu vou multiplicar 100 pela quantidade de dias que passou. E eu vou acrescentar o que a fábrica já tinha. Então, ela vai produzir, passado T dias, né? Ela vai produzir essa quantidade de peças. E cada peça vai ser vendida por este preço aqui. Então, se passar um dia, né? Passou um dia, vai ser a quantidade de peças produzidas. Vai ser de 2.000, que ela já tinha no estoque, mais 100 peças que foi produzida em um dia. Se fosse 2 dias, os 2.000 que ela já tinha, mais 100 vezes 2. Certo? Bom, como é que vai ficar o lucro? O que é o lucro? Aí no enunciado ele diz que o lucro vai ser calculado multiplicando o preço de cada unidade pela quantidade de unidades que foi produzida. Ou seja, eu vou multiplicar essas duas expressões aqui para obter a minha função lucro. Então, a função ela vai ficar dependendo de quem? O lucro vai ficar dependendo de quem? Da quantidade de dias, né, que você vai demorar para fazer a entrega. Então, a minha função lucro, o f de x, né, que é o lucro, ele vai ser calculado da seguinte forma. Eu vou pegar a quantidade de peças que eu produzi em T dias, né? Eu vou usar aqui T, tá? F de T. Eu vou pegar a quantidade de peças que eu produzi em T dias, que vai ser 2.000 mais 100 vezes T. E vou multiplicar pelo preço de cada peça, que vai ser de 6 menos 0,2T. Ok? Se eu fizer essa distributiva aqui, pessoal, eu vou cair em uma função do segundo grau, que vai ser dada por, fazendo a distributiva, eu vou chegar nessa função aqui, ó. Fazendo aqui a distributiva, a gente vai chegar em menos 20t ao quadrado mais 200t mais 12.000. Tá? Só fazendo a distributiva aqui. Bom, isso aqui é uma função de segundo grau. O F, ele representa o lucro. Agora eu pergunto, qual que vai ser o lucro máximo que essa empresa vai ter? Qual que vai ser o lucro máximo? O que eu tenho que fazer para calcular o lucro máximo? Qual que é a formulinha para calcular o lucro máximo? Essa função aqui, pessoal, só que é uma função do segundo grau, né? A parábola dela vai estar o quê? Vai estar feliz ou vai estar triste? Quem é o coeficiente do t quadrado aqui? É o menos 20, está negativo, não está? Então, eu tenho certeza que essa parábola vai fazer algo nesse sentido aqui. Tá? Ou seja, vai chegar uma hora que ela vai atingir um valor máximo, porque o meu lucro é máximo. Como é que você calcula o valor máximo? É o y do vértice. Tá? O y do vértice. Qual que é a formulinha do y do vértice? Menos delta sobre 4A. Então, sempre que ele pedir qual que é o lucro máximo,
você vai calcular o y do vértice, certo? Então, vamos calcular o delta. Delta é o mesmo do Bhaskara, tá? Então, vai ficar delta igual b² menos 4ac. Então, ó, b², então vai ficar 200 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C, que é 12.000. Esse é o delta, tá? Então, meu delta vai ser igual. Aqui vai ficar 40.000, tá? 200 ao quadrado, mais, fazendo aqui a multiplicação, a gente vai chegar em 960.000. Ok? O meu delta, se eu somar isso daqui, vai dar 1 milhão. Esse é o delta. Então, vamos jogar na formulinha agora. Y do vértice vai ser igual a menos, né? Tá negativo aqui, menos 1 milhão dividido por 4 vezes o A. Ou seja, 4 vezes o menos 20. Que vai dar menos 80. Então, o y do vértice vai ser igual a 1 milhão. Vai ficar 1 milhão dividido por menos 80. Né? Menos com menos vai dar mais. Né? 1 milhão dividido por 80 vai dar 12.500. Tá? Esse daqui é o y do vértice, que no caso representa o quê? O valor máximo, o lucro máximo da minha função. Tá? Então, essa empresa, ela vai tendo um lucro, vai chegar o momento que esse lucro vai ser máximo. Quando que isso vai acontecer? Quando o lucro for de 12.500. A partir de certo momento, o lucro começa a diminuir. Tá? Então, ele atinge um valor máximo. Por que eu sei que o valor vai ser máximo? Porque a minha parábola ela vai estar triste, ó, porque o A é negativo. Então, ela atinge um valor máximo. Tá? Aqui, no caso, vai ser o lucro. A partir de determinado momento, o lucro começa a cair. Ela atingiu esse valor máximo em 12.500. Esse vai ser o maior lucro da empresa. Aí ele pergunta, calcule o lucro máximo. Calculamos. E indique a soma dos seus dígitos. Esse é o lucro máximo. A soma dos dígitos vai ser 1 mais 2 mais 5, né? Mais 0, mais 0. Então, se eu somar os meus dígitos aqui, o resultado vai dar 8, que é... Não dá de alternativa, tá? Mas o resultado vai ser 8, tá? A soma dos dígitos, que é o que ele pergunta. Então, a soma dos dígitos vai ser igual a 8. Beleza? Ok? Então, tá aí, tira um print aí. E vamos para o exercício 3. Galerinha, eu vou pedir um favorzinho para vocês, tá? Vão tentando fazer o exercício 3, enquanto eu vou fazer chamada, só que eu vou pedir um favor para vocês. Na chamada, eu quero que vocês liguem as câmeras, pode ser? Então, vão tentando fazer o 3. Pelo menos na chamada, eu queria que vocês estivessem com as câmeras ligadas, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Podem ligar.
Vou fazer a chamada. Vamos lá, pessoal. Liguem as câmeras, pelo menos na chamada, pessoal. Depois eu deixo vocês desligarem. Mas pelo menos na chamada, quero que as câmeras fiquem ligadas, por gentileza. Tá bom. Ana Carolina. Ana não tá? A Beatriz. Tá sem câmera, Beatriz. O Cauã. A Gabi. Gabi. O Igor. A Isabelle. Isabelle não tá? A Júlia. A Lara. A Larissa. A Lívia. A Lívia Marchiori. A Lorenza. O Lucas. O Luca. O Luca. A Manu. A Maria Clara. A Maria Eduarda. A Mariana. Eu aqui. A Mariana Rodrigues. O Matheus. O Miguel. Miguel Penteado. E a Pietra. Então, vamos para o exercício 3. O exercício aí do Enem, pessoal. Envolve parábola, né? Então, aqui, ó, o que acontece nesta parábola? Primeiramente, pessoal, eu acho que assim como a apostila de vocês, assim como a minha apostila, a apostila de vocês está com um errinho aqui. Essa é a função que aparece para vocês? Verifica aí para mim, por gentileza. Essa é a função que aparece? Então, vocês vão trocar essa função, pessoal, tá? Que tá errado, tá? A função é essa daqui, ó. Tá? Corrigem aí, vou mostrar. Foi um erro de digitação aí da apostila, tá? A função é essa daqui. Tá? Corrigem aí, por favor. Tá? Esta é a função correta, tá? Bom, essa função, ela gera essa parábola aqui. Tá? Isso aí é um dado do exercício. Ele vai gerar esta parábola aqui, né? Que se você girar aqui, vai formar essa taça. É isso que ele fala no enunciado, né? Bom, ele quer saber qual que foi a altura atingida pelo líquido. A altura atingida pelo líquido, pessoal, vai ser exatamente nesse ponto Czinho aqui, que é onde a minha parábola corta o eixo
corta o eixo y, tá? Nesse pontinho aqui, que vai coincidir com o czinho aqui da minha função, certo? Ok? Bom, o que a gente pode observar desta parábola aqui? Ela está com a concavidade voltada para cima, não é? E ela tem um vértice que é mínimo. Aqui está o vértice mínimo da minha parábola. Tá vendo? Ó, nesse pontinho aqui é o vértice mínimo. A parábola está aqui, ó, certo? A parábola está aqui, ela tem um vértice mínimo. O que eu posso falar a respeito das coordenadas desse vértice? O que eu posso afirmar a respeito dessas coordenadas? Como o vértice está em cima do eixo x, né? Então, o y do vértice, ele é zero. Concordam comigo, né? Porque o pontinho está em cima do eixo x, então o y do vértice é zero, tá? Como é que eu vou achar este pontinho C daqui? Se eu sei que o y do vértice vale zero, então, qual que é a formulinha do y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. E ele vale zero. Isso significa que menos delta sobre 4a é igual a zero. Ou seja, o meu delta tem que ser zero, né? Porque se eu pegar aqui o 4a, o meu a vale 3 meios, né? Esse é o valor do a, né? Então aqui a gente tem o valor do a, o valor do b e o meu czinho aqui. Eu quero descobrir quanto que vale o czinho, que é a altura do líquido. Então não precisa nem trocar o valor do a aqui. Se você pegar esse cara e passar ele multiplicando, a gente vai ter que menos delta é igual a zero. Ou seja, o meu delta, obrigatoriamente, ele vale zero. Obrigatoriamente. Tá? Se meu delta vale zero, quem que é o delta? B quadrado menos 4AC. Isso aqui tem que ser zero. Concordam comigo? Eu tenho o valor do B na minha função. Eu tenho o valor do A na minha função. Só falta eu descobrir o valor de C. Então, substituindo, vai ficar assim, né? O B vale menos 6. Então, menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A vale 3 meios vezes o valor do C que eu vou descobrir. Eu não sei quanto vale. Então, calculando aqui, menos 6 ao quadrado vai ficar 36, menos esse 4 já posso cancelar com esse 2. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Então, vai ficar menos 2 vezes 3, vai dar 6, vezes C, menos 6C, igual a zero. Passa o 6C para o outro lado, 36 igual a 6C. E passa o 6 dividindo. Aí a gente vai chegar que o C é igual a 6. Certo? Então, na minha formulinha, vai ficar assim, ó, f de x igual a 3 meios vezes x quadrado menos 6x, e esse czinho que eu acabei de descobrir que ele vale 6. E é nesse pontinho aqui que a parábola corta o eixo y. Corta o eixo y. Que no caso do nosso desenho, vai ser a altura do líquido aqui da minha taça. Tá? Então, esse czinho aqui vale 6. Joia? Outra coisa que eu poderia confirmar que o delta vale zero, né, pessoal, é que a minha parábola, ela encosta uma vez só no x. Então, ela tem uma única raiz, né? Lembra que quando a parábola corta uma vez só, a raiz ela é única. Para a raiz ser igual a única, o delta tem que ser zero. Beleza? Pessoal, tudo bem? Posso tirar as folhinhas?
Tá. Então, agora, a gente vai para o módulo 29, que a gente vai ver inequação do segundo grau. A gente já estudou inequação do primeiro grau. Agora vamos estudar inequação do segundo grau. Bom, vamos lá então. Na inequação do segundo grau, eu vou ter... não vou ter mais o sinal de igual, vou ter o sinal de desigual, né? Maior que, menor que. O que significa estudar o sinal de uma função? Lembra lá que a gente estudou isso aqui do primeiro grau, né? Estudar o sinal da função é estudar o sinal do y. É responder 3 perguntas. Quando que o y vai ser menor do que 0? Quando que o y é igual a 0? E quando que o y vai ser maior do que 0? Pessoal, graficamente falando, quando é que meu y é menor do que 0? Quando o gráfico, na região em que o gráfico está abaixo do eixo x. E quando que meu y é maior do que 0? Quando o gráfico está acima do eixo x. E quando que o y é igual a 0? Exatamente no eixo x, que são as minhas raízes. Tá? Então, para eu estudar o sinal de uma função do segundo grau, eu preciso saber como que é o gráfico dela. Ou seja, eu preciso saber 2 coisas, basicamente. As minhas raízes e se a parábola está com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Pronto, eu só preciso dessas 2 coisas para saber, para fazer o estudo do sinal da função. Então, um exemplo. Eu tenho aqui 3 situações possíveis, né, para gráficos. Vamos considerar que o meu A é maior que 0, tá? Que a parábola está sempre sorrindo, né? Ela pode ter 2 raízes. Ela pode ter 2 raízes. Ela pode ter uma raiz só, ou ela pode não ter raízes. Quando que a minha função tem 2 raízes? Quando o meu delta for maior do que 0. Lembra lá do Bhaskara? Quando o delta é maior que 0, você vai ter 2 raízes. Aqui, quando ela tem uma raiz, quando o delta for igual a 0. E quando que ela não tem raízes? Quando o meu delta for menor do que 0. Certo? Muito bem. Analisando isso daqui, pessoal. Aonde que o y vai ser positivo ou negativo? Vamos lá, ó. Neste caso aqui, tá vendo? Nessa região, qualquer valor de x que eu pegar nessa região, o y, pessoal, vai estar para cima. Né? Porque para você encostar na parábola, você tem que subir. Então, o y nessa região, ele é maior do que 0. Na região do meio, qualquer valor de x que eu pegar nesse intervalo aqui, o y vai estar para baixo. Ou seja, nessa região aqui, o y ele é negativo. Nessa região aqui, ó, o y volta a ser positivo. Porque para você encostar na parábola, você tem que subir. Então, nessa região, o y também é maior do que 0. Então, ela é maior do que 0 aqui. E no meio, o gráfico está para baixo. Então, ele vai ser menor. Tá joia? Galera, a reunião vai cair, a gente já retoma, tá bom? A hora que cair, a gente já volta para a aula. Combinado? Ok? E nessas raízes aqui, pessoal, é onde o y vale 0, né? Nas raízes, ele vale 0. Nesses pontinhos aqui. Tá? Então, aqui vale 0. E aqui ele vale 0. Certo? Vamos fazer a análise dos outros agora. A reunião vai cair e a gente já volta.